Olá, amigos. Vamos falar hoje novamente sobre a questão do bloqueio. Nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo, né, com umas dicas que realmente resolvem a vida, eu acho que de todo mundo. Eu já falei em alguns vídeos anteriores, né, procurem algumas semanas atrás aí, sobre a questão de o que eu faço quando eu não sei como começar o livro, o que eu faço quando eu não sei como continuar o livro, o que eu faço se eu estou procrastinando aqui, né? Eu tento, mas nunca consigo efetivamente, eu sento e a coisa não sai, né? Então já dei várias dicas assim, de pontuais. Mas o que eu acho que assim, para mim funciona, e eu acho que todo mundo funciona, vai funcionar para qualquer um, é você ter um processo de escrita muito bem definido, tá? O que seria o processo de escrita? É você saber como você escreve o seu livro e você, consciente desse saber, você organizar a sua agenda e todas as outras dicas que eu dei para tirar o melhor do seu processo, do seu jeito de escrever. Então, eu vou dar uma visão geral de alguns dos processos que a gente tem, né, só para assim, para vocês começarem a tentar identificar qual é o de vocês. Depois a gente pode aprofundar em um e outro, pegar técnicas que são usadas em um e outro, né, para ir mais longe. Então, por exemplo, né, lógico que assim, eu vou falar de 4 aqui, mas não existem só 4 processos, cada pessoa tem o seu, né? O meu mesmo não é nenhum desses 4, é uma mistura de 2 ali, né? Quer dizer, você faz de um jeito, já escrevi livros de vários jeitos diferentes justamente para testar como é que eu funciono melhor, né? Porque eu falo, poxa, mas eu tô acostumado a escrever dessa forma, mas será que é a melhor forma? Para mim, deixa eu tentar outras, né? Vamos lá, né? A primeira das formas, né, seria o clássico não tem processo, né? Eu sento e escrevo, né? Se você falar isso, então não ter processo, na verdade é um processo, né? Você pega, senta ali e escreve. Gente, não ter processo nenhum, você não sentar e escrever, é no mínimo, assim, vou dizer temerário, tá? Mas mais do que temerário, você talvez seja um auto-engano. Porque se você sentou para escrever, você já sabe sobre o que você está escrevendo. Você já sabe, no mínimo, a premissa do livro, ou seja, do que se trata, e quem são os personagens do livro, pelo menos os primeiros personagens ali. Então você já pensou, mesmo que você não tenha escrito nada, você tem a premissa e os personagens. Isso você vai ter em todos os processos. Mesmo esse de não tem o processo. Está na sua cabeça, mas é um processo. Processo não quer dizer que você vai ser escrevendo nada antes, né? Não quer dizer a forma que você vai produzir. Então, beleza. Então você pensou, né, alguma coisa antes, sentou, você não senta e fala, deixa eu pensar que eu vou escrever hoje. Vou escrever a história de um sapo. Não é assim, né? Aquela ideia já está crescendo na sua cabeça faz um bom tempo. E aí, beleza, você normalmente, quando você vai sentar para escrever, você já sabe sobre o que é o livro, como eu falei, questão da premissa. Vou gravar um vídeo só sobre premissa depois, para a gente poder explorar bem, porque isso é uma ferramenta também, né? Você fazer uma premissa que valha um livro. E aí, o coração da premissa é a questão do conflito, né? Então você sabe, beleza, eu vou escrever a história de 2 homens que estão competindo pelo coração de uma mulher. E de repente a mulher não quer nenhum dos dois, né? Ou quer os dois, né? Não necessariamente ao mesmo tempo, né? Mas gosta dos dois. Então, beleza, então a premissa é essa e você já sabe qual é o conflito, né? Não é que seja um contra o outro, é os dois querendo a mesma coisa, né? Em algum momento pode ser um contra o outro também, você não sabe para onde que a história vai. Mas onde é que acontece? Acontece na Inglaterra vitoriana, não, acontece nos dias de hoje na Grande São Paulo, não sei, né? Isso aí também vai estar já na sua cabeça, né? A premissa tem que ter todos esses pontos. E aí você senta e começa a escrever. O grande tchan desses senta e começa a escrever é que a história, tirar depoimentos dos escritores que escrevem assim, né? O Stephen King, no livro sobre a escrita, ele fala sobre isso, que esse é o processo dele, né? Você está escrevendo e vê para onde é que a história vai. Deixa os personagens viverem, né, de acordo com o que acontecer, deixa a imaginação solta. O Stephen King, inclusive, compara esse sair escrevendo ou escrever um livro como você desencavar um fóssil. Claro que se você tentar usar qualquer ferramenta, você quebra o fóssil. Então você tem que ir bem devagarzinho, né, limpando aquilo ali aos poucos, tá? Até você chegar lá. Qual é a questão, gente, em cima disso aí? A história pode derivar para um lado, pode derivar para o outro, né? Você corre um pouco mais de risco de bloqueio, né? Porque às vezes você fala, puxa, agora eu não sei o que vai acontecer, né? Ontem mesmo eu estava conversando, né, com uma escritora iniciante, ela estava falando, poxa, eu começo a escrever, chega uma hora eu paro e eu não consigo mais continuar, já fiz 3 histórias e eu paro no meio, o que eu faço?
é contrassensual, tá? Mas o grande macete para evitar o bloqueio nesse tipo de processo é continue escrevendo. Você não sabe como começar? Escreve qualquer coisa. Tipo assim, você sabe que a história é sobre os dois homens competindo lá, né? Falou, era uma vez, uma coisa bem tosca, né? Era uma vez na Inglaterra, na Grande São Paulo, né, dois homens estavam competindo com essa mulher. João era isso, blá, blá, blá. José era aquilo lá. A Maria era aquilo lá, né? E aí o João foi entrar para o trabalho algum dia, tananá, encontrou a Maria, com os seus olhos se cruzaram. Aí a história começa a andar, né? Porque se era qualquer coisa, a história começa a andar. E aí vai, lá pra frente você parou, né? Chegou num impasse. Caramba, não sei como continua isso aqui. Escreve qualquer coisa. A grande assim, vantagem, eu acho, desse método é você escrever rápido. Você se mantém motivado porque a história tem que andar, né? E aí você tem que usar isso a seu favor para não ter bloqueios. Se no momento que você não sabe como escrever, mas você sabe mais ou menos, poxa, tem dois personagens ali. Sai escrevendo, deixa eu ver o que eles fazem no diálogo. Às vezes a conversa vai para um lado, vai para o outro, né? Um cara está indo atrás do outro, você não sabe o que vai fazer, deixa acontecer. E às vezes passam 10, 20 páginas, sei lá, pode passar um trecho grande, onde a história está meio perdida, vai para um lado, vai para o outro, né? E daqui a pouco a história encontra o rumo e vai, né? Quando a história vai, você vai continuar e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quando terminar o livro, você vai cortar essas partes onde a história ficou sem rumo. Você pode até pintar de amarelo, né? Eu fiz isso hoje de manhã. Eu estava escrevendo uma parte do livro, que eu não usei esse processo, mas eu estava escrevendo uma parte que eu não sabia como escrever. Como é que é uma coisa? Botei lá um texto só para continuar, aí a história engatilhou a partir dali, e fiquei lá com um parágrafo em amarelo, que depois eu vou voltar e vou falar, não, esse parágrafo aqui ou eu corto ou eu boto uma outra coisa melhor. Mas quando a história ficar pronta, vai ficar muito mais fácil de você fazer esse corte aí. Tá? Então, quer dizer, para esse método de sentar e escrever, essa seria, digamos, uma boa abordagem para evitar os bloqueios, né? Vamos pegar um segundo método, né, utilizado pelo Fernando Sabino. Fernando Sabino, né, fala sobre o livro dele, Encontro Marcado. Ele falou, olha, escrevi 1.300 páginas, só aproveitei 300. Né? Como é que ele faz? O método dele é pegadas na areia ou pegadas na neve, né? Usa esses dois termos. Que é o quê? Você escreve, 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 bloqueou, parou em algum ponto, você volta atrás e refaz a história, porque ou parou, bloqueou, ou você achou que a história não estava boa. Então, digamos que você está escrevendo uma história e de repente você decide, uma mulher fica grávida, um personagem fica grávida e ela decide abortar. E a história continua 50 páginas. Aí lá pra frente você, poxa, mas ela enfrentou um problema psicológico, uma pressão de não sei o quê, sei lá, aconteceu um monte de coisa na vida dela por conta daquele aborto que ela fez, que seriam totalmente diferentes se ela decidisse tomar ter o filho. E não gostei dessa parte, não ficou boa. O que você faz? Você volta as 50 páginas, apaga, né, e vai para o outro lado, né? Vai falar, não, agora decidiu ter o filho, então você segue. Então você volta por cima das suas pegadas, por isso que o nome é pegadas na areia, né, nesse processo. Ah, mas aí eu vou cortar e jogar fora um monte de coisa. Gente, todo jeito você vai jogar muita coisa fora, né? Exceto no método estruturado você joga menos coisa, né, que eu vou falar por último. Mas nesses métodos, no primeiro e no segundo também, porque no final você pode andar para um lado, andar para o outro, né? Basta lembrar, né, o livro Stephen King que vende mais é o The Stand, porque ele cortou 30% do livro. Né? Na verdade, independente do método, você sempre consegue cortar pelo menos 10% do livro, provavelmente talvez até 30% do livro, né? Porque você vai cortando todos os excessos até o negócio ficar um diamante perfeito ali. Mas assim, a diferença é que no sair escrevendo você corta no final, né? Nesse revisar você corta no meio do caminho, porque você volta, revisa, volta, reescreve, atira uma parte, joga fora, escreve de novo. Então você fica indo e voltando até chegar no final. O grande problema desse método, né, esse segundo método, é que você pode se desmotivar. Enquanto no primeiro você pode sair perdendo rumo e dar um monte de volta e tudo mais, nesse segundo aqui você pode se desmotivar, porque você vai para frente, vai para trás, vai para frente, para trás, e você não vê a história avançando muito. Enquanto no primeiro a história está avançando mais rápido, você, beleza, a história está indo para frente, vamos embora, né? Acelera. No segundo a história fica indo e voltando, você, poxa, mas a história não anda, né? Ela está ficando já mais redonda, por assim dizer, mas ela não está andando muito, né? E nesse segundo tipo de abordagem, de processo, se você tem esse processo aí, o grande bloqueio que acontece é o da paralisia da revisão. Né? Porque você senta, poxa, será que eu devo olhar e revisar? Porque às vezes você não quer jogar a página fora, mas você volta para trás, rever. Tem gente que fica sempre fazendo isso, né? Escreve as 50 páginas, aí volta, toda vez que volta, tem que ler pelo menos as últimas 10 páginas para revisar. E aí fica revisando, indo, voltando, revisando, e a história não avança. Né? A paralisia da revisão. Né? E aí, para esse método aí, também a abordagem acaba sendo a mesma, né? Do outro método do sentar e escrever.
Você tem que pegar e sair escrevendo, assim, na verdade, tem o sair escrevendo, óbvio, né, como eu falei da autoabordagem, mas aí tem um método de você também forçar na sua cabeça a ideia de que você vai ter um tempo para revisar. Né? Não perca tempo revisando. Né? Você sentou, lê os 2 últimos parágrafos sem revisar, né? Só para você lembrar onde você parou e continua a partir dali. Ah, mas aí você só volta para trás quando você quiser cortar alguma coisa realmente, porque no seu método é isso. Né? Você andou, falou, poxa, caramba, esse rumo da história não tá legal, né? O cara vai preso, eu não quero que ele vá preso. Então deixa eu voltar lá atrás e dizer que o delegado foi para o endereço errado em vez de para o endereço dele, sei lá. E aí você volta e apaga uma parte, ajusta, aí tudo bem, né? Mas não ficar lendo para revisar. Porque se você volta para verificar se está bom e pensar no rumo e tudo mais, né, a história desanda. Se você está na dúvida se o seu rumo está bom ou não, para um pouquinho e pensa. Se não adiantou, continua na dúvida, continue escrevendo. Porque daqui a pouco a história vai sair. Você está num túnel, daqui a pouco sai do outro lado. Né? Se não sair, fala, pô, não estou num túnel, estou num buraco. Aí você volta lá atrás e a dúvida deixa de ser dúvida. Né? E o que eu falei, vai perder algumas páginas? Vai, normal. Faz parte de escrever, cortar. Né? Tem um escritor até que falou isso, né? Escrever bem é a arte de cortar. Não lembro quem foi que falou isso, mas assim, é uma coisa super significativa e importante, porque quem não corta não fica bom. Né? Você não dá para acreditar que seu livro ficou bom de primeira. Né? Não tem essa ilusão. Né? Sabe que você vai cortar sempre do seu livro. Então continue fazendo e corte só quando você realmente for mudar o rumo da história. Um terceiro método. Quem trabalha com esse método é o Robert Ludlum. Eu até acho que eu cheguei a falar errado no outro vídeo. Robert Ludlum é um cara que escreveu Identidade Bourne e mais outros, acho que dezenas de livros. Acho que são 27 livros ou 27 filmes, não sei, mas eu sei que ele tem um monte de livros e um monte de filmes baseados nos livros dele. Então é um cara assim, que nem o Stephen King, que nem o Fernando Sabino, né? É um autor, né, de sucesso. E por que eu falo os nomes? Porque todos os paradigmas, né, todos os processos de criação têm autores famosos que usam esse processo. Né? Então, é só para vocês terem uma ideia que não tem um processo certo. Você tem que ver qual que vai funcionar para você. E às vezes tem que testar. Eu testei todos os processos, né, para ver qual funcionava para mim. Exceto esse que eu vou falar agora, né, que é o do aumentos incrementais, né, de você trabalhar com detalhamento progressivo, né, que é um método que para mim é tão estranho que eu não consigo nem imaginar. Né? Quando eu tentei escrever no processo do Stephen King e do Fernando Sabino, eu fiquei muito incomodado. Né? Eu tentei, né, escrevi bastante, né, o meu livro do Samuel Duncan, Quem Vê Memória Samuel Duncan, eu comecei assim. Né? Vamos criar o personagem, definir o personagem muito bem, sei mais ou menos para que lado que ele vai e vamos embora. Escreve. Chegou na metade do livro eu estava desesperado. Falei, não, se eu não souber para onde o livro vai, eu não consigo escrever. Então eu fiz uma tabelinha, né, que eu botava ali o que ia acontecer em cada capítulo. Né? O que ia acontecer assim, na verdade eu botava a emoção que o capítulo que tinha que despertar, qual outro capítulo ele estava associado, porque tem um entrelaçamento dos capítulos aí que o leitor mais atento vai descobrir. Né? Então a emoção, o entrelaçamento dos capítulos e assim o tema do capítulo, por assim dizer. Isso aqui vai acontecer, o tema e o local. Isso aqui vai acontecer na Romênia em 1953, por exemplo, né? Nos campos de refugiados. Ponto. E aí depois a história eu sabia. Então fui botando lá, criando a minha tabelinha para produzir. Mas aí eu sabia, né? Quando eu montei a tabelinha a partir da metade do livro, beleza, então mais ou menos para cá que a história vai. E aquilo me deu uma certa tranquilidade. Mas escrever totalmente sem rumo, para mim, é um sacrifício. Então, eu acabei não usando nem o primeiro nem o segundo método, porque às vezes que eu tentei, né, de um jeito e de outro, para mim não funcionaram bem. Esse terceiro método que eu estou falando, né, que é o detalhamento progressivo, como é que funciona? Você vai escrever a tua premissa. Como eu falei, depois eu vou gravar um vídeo só sobre premissa, para quem não conhece. Então, só para simplificar, a premissa é sobre o que é seu livro. Quando alguém pergunta para você, sobre o que é seu livro? Você pega e fala, meu livro é sobre pam, pam, pam. Né? Então, essa descrição que você dá em um parágrafo é a premissa. É um conflito disso, aquilo, outro. Normalmente a premissa vai falar principalmente da questão do conflito. Né? Porque uma história é alguma coisa que acontece para alguém. Né? Não é assim, a história é a vida de alguém. Né? Pode até ser, mas é a vida, assim, o que acontece na vida da pessoa. Né? Mas normalmente você tem ali um conflito central, uma coisa que a pessoa está procurando, né? Alguém que em busca de alguma coisa. E bom, você escreveu a premissa, essa é a premissa que eu quero, esses são os personagens principais, né, o antagonista, o protagonista, e sabe os objetivos dele, ótimo. E aí a pessoa pensa, né, e aí escreve um resumo do livro. Né? Como é que vai ser o meu livro? Bota aí meia página dizendo
né, nesse livro o fulano vai encontrar com o cicrano, vai estar buscando isso, encontra com aquilo, sofre tal dificuldade, mas no final ele consegue superar fazendo isso. Ótimo, terminou metade do seu, quer dizer, meia página você fechou ali a descrição do seu livro. E aí você pensa naquela página, raciocina, pega, conta para outras pessoas, rabisca mais umas ideias, desenhos, gráficos, faz o que você quiser fazer, até que a história crescer um pouco mais, aí você escreve um resumão. Nesse resumão ele tem aí, digamos, né, 3 páginas, 5 páginas, que aí vai descrevendo com um pouco mais de detalhe o que tem na história. E aí com essas 5 páginas, depois você vai fazer processo incremental, viram 15, 50, 200, né? Em algum momento você vai pegar as ações que estão descritas ali, vai acontecer isso. Aí você escreve, tá. Em vez de você escrever o que vai acontecer, você escreve descreve o acontecimento. É o tal do mostrar em vez de contar, contar em vez de mostrar, né? Show no hotel, né? Então você não conta que vai fazer, é isso que vai acontecer. Não, você mostra acontecendo, você descreve a ação toda ali. Em algum outro momento, mais para frente, você vai botar os diálogos das pessoas, né? Você vai botar as sensações que elas estão sentindo, né? Quer dizer, o fulano está vendo isso, está sentindo o cheiro. Então você vai incrementando cada vez mais, até que chega um ponto que a história completa e você fala, não, beleza, acho que agora a história está pronta. Então é um formato diferente de se trabalhar e funciona para quem trabalha assim, né? A grande vantagem desse método sobre os 2 anteriores, né, e do próximo que eu vou falar também tem essa vantagem, é que você, quando você escreve a premissa, escreve o sinopse, escreve lá, você já tem uma ideia precisa de onde a sua história vai, tá? Você já sabe que o personagem X vai fazer Y, vai para o lado Z, né? Quer dizer, você já sabe mais ou menos como é que as coisas acontecem. E aí a história, o próprio processo em si, ele já diminui a chance de você ter um bloqueio. O bloqueio pode acontecer, sim, um bloqueio mais criativo aí, de uma forma disfarçada que é meio perigosa, né, nesse caso. Porque você pode continuar escrevendo a história e a história fica muito quadradinha, porque você começa com ação, né? O conflito entre X e Y. Você vai escrever depois o diálogo e tudo mais. Os personagens, quando finalmente criarem vida ali dentro, pode ser que eles já estejam presos demais na ação e com um pouco de liberdade, né? Então isso aí pode atrapalhar o rumo da história. E por que eu falei que é um bloqueio que você não vê? Porque você pode não perceber isso, né? Você não vai descrever as emoções dos personagens, você vai descrever só o que eles estão fazendo. Então essa história fica só uma narração de alta velocidade, né? Sem espaço para o leitor respirar, para o personagem ser um personagem, né? Fica que nem os filmes, né, antigos do James Bond, né? Que era um pastiche ali, né? É um suposto agente secreto que sai matando todo mundo no meio do caminho e no final salva o mundo. Beleza, funciona para muita coisa, né? Mas se você não tomar o cuidado, o seu bloqueio ele, assim, é no sentido de você não escrever pedaços da história, né, que deveriam ser escritos, né, que aprofundam um personagem, né? Então, como eu falei, você vai continuar escrevendo provavelmente o tempo todo, né? E o próprio processo em si já é a prova de um bloqueio normal, de você não ter ideia para onde continuar, de não saber como começar, porque a história ela vai crescendo aos poucos. Então, já está toda na sua cabeça, desde o iniciozinho ela só está crescendo. Facilita bastante, né? Evita bloqueios. O último processo tem essas mesmas vantagens com uma desvantagem a menos, né? Que é essa desvantagem do método que eu falei, que é o processo de trabalhar de forma estruturada. O estruturar e escrever, você vai pensar na sua história toda, né? Ele em linhas gerais, para assim dizer, vai pensar as cenas das histórias, vai definir os pontos de virada, que é o momento em que a história está indo para um lado, o personagem toma uma decisão e a história vai para o outro, tá? Então, os momentos onde a história... Você começa pensando nos pontos de virada, né? No momento que a história muda de rumo, depois você vai pensar nas cenas intermediárias e vai detalhando ali, escrevendo cenas. O que é uma cena? Só para a gente simplificar. Também tem que gravar depois um vídeo detalhando, né, cada um desses processos e explicando cada uma dessas técnicas aí, né? Mas a cena, para simplificar, é uma unidade de ação mínima, né? Onde ali dentro só acontece uma coisa, não acontecem 2, 3 coisas, né? Então é um momento de ação dentro do filme ou da sua história. E ela acontece sempre num lugar, né, com um personagem sendo o personagem principal daquela cena, né, que seria o protagonista da cena ali, né, e num tempo determinado. Mudou o ponto de vista do personagem, mudou o lugar, mudou o tempo, já é uma outra cena, né? É como se a câmera mudasse para um outro lugar, né? Se a gente estivesse pensando em cinema, mas é o cinema que a gente está fazendo para o nosso livro ali.
E cada cena, isso é importante também, ela tem duas partes. Ela tem a parte externa da cena, quer dizer, externa do personagem, e a parte interna do personagem. Então, a parte externa é a ação do personagem, o que ele está fazendo naquela cena. E a parte interna é o que ele está aprendendo, como é que ele está reagindo emocionalmente. Né? Então, você vai botar... isso tudo, gente, vai ser jogado fora depois, igual a parte do que a gente mencionou do roteiro anterior de detalhamento crescente. Né? Você escreve lá uma premissa e depois vira uma sinopsezinha de meia página, a premissa foi para o lixo. A sinopse de meia página virou um resumão de 10 páginas, a sinopse vai embora. Né? O resumão virou uma página... Assim, você vai crescendo e o texto vai sendo apagado. Né? Você vai criando uma coisa em cima da outra, no anterior. Nesse caso aqui, você não vai escrever texto. Né? Você vai escrever uma descrição do que vai acontecer em cada cena. Então, cena 1, né? O personagem chega na estação de trem e tem a sua mala roubada. Né? A reação interna dele: caramba, né? Acabei de chegar na cidade grande, cheio de esperanças, e a primeira coisa que acontece é me roubarem a mala com tudo, inclusive desde o hotel. Não sei nem para onde que eu vou agora. Né? Quer dizer, então é a emoção de revolta dele ali. Lógico que eu já até enfeitei mais, né? Já falei mais do que devia, mas a cena né, a descrição da cena, voltando lá. Então, ação, né? Chega, né, desce do trem na cidade grande e tem sua mala roubada. Né? Reação: fica revoltado porque não sabe nem onde está o hotel, por exemplo. Então, você vai fazendo isso. Cada cena vai ser a sua descriçãozinha ali. No final, quando você termina de montar toda a estrutura, você tem todas as cenas, você sabe exatamente como é que vai ter a história, né? E aí você pega e troca as cenas de ordem, você monta tudo do jeito que você quiser, até facilita se você quiser escrever um livro com uma, digamos, organização sofisticada de tramas. Você tem todas as descrições de todas as tramas, você consegue intercalar tramas, você consegue fazer uma série de coisas ali, uma série de brincadeiras muito mais fácil quando você trabalha com essa organização por cenas, né? E aí, depois que está tudo pronto, você sai e escreve as cenas. Né? Eu usei esse método, por exemplo. Esse método é o mais parecido com o que eu uso. Tá? Eu usei esse método para escrever, por exemplo, o livro do Nome da Águia. Né? Eram 2 tramas intercaladas no presente e mais uma terceira trama intercalada do passado. Sendo que a trama do passado ela começa no primeiro capítulo e termina quase nos últimos. Sendo que quando ela termina começa 5 anos no passado, termina com Hitler enterrando um cofre, né, num bunker dele, escondendo um cofre num bunker dele lá. Né? E as 2 tramas no presente, no início do livro, elas começam com 2 arqueólogos descobrindo esse cofre no tempo presente. Então, quer dizer, tem toda uma estruturação de tramas que eu montei ali, e quando eu fui escrever, eu falei, caramba, que coisa... assim, o final do livro parecia que ia ficar muito interessante. Eu falei, caramba, esse final do livro vai ser muito massa, né? Do Nome da Águia. E aí, o que eu fiz? O primeiro capítulo que eu escrevi, né, os primeiros 2, foi o penúltimo e o último. Eu falei, eu quero ver como é que termina isso aqui. Aí escrevi os 2 últimos, poxa, que legal. Né? Aí eu escrevi o primeiro capítulo, que é 5 anos no passado. Né? Segundo capítulo, tempo presente. Terceiro capítulo, de volta a 5 anos no passado. Aí eu falei, putz, não vou conseguir escrever isso desse jeito. Né? Porque botando 2 tramas intercaladas, muito diferentes. Toda vez que eu ia escrever o próximo capítulo, dava um nó na cabeça, que eu tinha que lembrar qual era o tempo verbal, quem era o personagem. Então, o que eu fiz? Eu escrevi toda a trama histórica, do início até o final. Né? Os capítulos de 2 em 2, 3 em 3 capítulos tinham uma trama ali. Terminei de escrever todas as tramas, voltei para o início. E aí fui escrevendo, né, as tramas no presente. Né? Essas 2 eu escrevi ao mesmo tempo. Terminou tudo, aí eu peguei e voltei e li o livro todo. Aí comecei as etapas de revisão. Mas, assim, a grande vantagem do método estruturado é que, para mim, pelo menos, ele é a prova de bloqueio. E aí é o grande segredo, digamos. Como a história está toda organizada, não tem como você errar. Né? Aí alguém chega e fala, não, poxa, mas o Stephen King falou que você tem que tirar a história com um pincelzinho e se você, ou seja, como fosse um fóssil, né? Você não escava com pá, você escava com um pincel para ter certeza que não vai quebrar os ossos da história. Gente, eu estou olhando os ossos da história ali, né? As cenas são os ossos da história. E tem uma grande vantagem, porque você vendo o esqueleto inteiro, você pode ir escrevendo em qualquer ordem, né? Você tira o osso que você quiser, na ordem que você quiser, e no meio do caminho você fala, puxa, né, esse esqueleto aqui que eu achava que era de um mastodonte, na verdade vai ficar mais legal se for de um pterodátilo, sei lá, né? Todos eles têm, né, uma quantidade de ossos, tem braço, tem perna, tem cabeça, mas você quer uma coisa diferente. O que você faz? Você para, você já escreveu uma série de cenas naquele ponto, né? E você refaz as cenas que você ainda vai escrever. Então, quer dizer, você tinha um rumo que era para cá, o rumo desviou um pouquinho para o lado de cá, e beleza. Né? Você não vai ter que jogar fora 300 páginas ou 1000 páginas, como o Fernando Sabino fez lá. Né? Você vai simplesmente reescrever as cenas que você não escreveu.
né? A estrutura, ela não é um trilho, né, de trem que amarra a tua história. É uma trilha que vai te indicar o caminho. E à medida que você vai produzindo, né, você vai ajustando essa trilha para o melhor caminho ali. Com a grande vantagem que, se você fez direito, você pensou o lado externo do personagem e o lado interno do personagem. Então você vai ter cenas onde tem ação, você vai ter cenas onde vai ter emoção. Na hora que você escrever as cenas mesmo, vai ter cena que não tem ação nenhuma externa, só vai sobrar emoção no texto final do leitor, né? Vai ter outras cenas que a emoção interna não vai nem aparecer, vai ser só a descrição da ação. Mas aí é o equilíbrio que você vai descobrindo à medida que você vai escrevendo, né? Que você precisa de ter em cada momento do livro. Então, para mim, voltando ao que eu comecei lá no início, a grande forma de você acabar com o bloqueio, apesar de todas aquelas técnicas que eu já mencionei em outros vídeos e que eu já usei em algum momento, hoje eu não uso mais nenhuma técnica para acabar com o bloqueio. Porque o meu processo, eu conheço ele, e o meu processo me ajuda muito, né? Se você... ajuda não, né? Ele evita de ter bloqueios. Né? Assim, como eu estruturo tudo, o meu bloqueio vai ser, não consigo pensar na próxima cena. Beleza, né? Eu vou pensar em 2, 3 cenas depois, eu junto, né? Quer dizer, eu vou ter lá, né, um livro que vai ter, digamos, 200 cenas, de repente eu consegui pensar em 30 no início. E aí eu vou pensando 40, 50, eu vou juntando mais assim, bota mais uma aqui, bota outra ali. Até as cenas ficarem prontas, a história vai se encaixando na sua cabeça cada vez que você tenta recontar e remontar a história. E como você está vindo de uma abordagem de olhar por cima e ir detalhando, né, nunca aconteceu de ter bloqueio. Tá? E assim, produz os livros à medida que as editoras pedem, na velocidade que as editoras pedem. Né? Já aconteceu de eu escrever 2 livros ao mesmo tempo, né? Um dia escrevo um, outro escrevo outro. Imagino que você pode até fazer isso, né? Se está escrevendo não cansou ou não sabe muito bem continuar, pula e escreve para o outro também. Mas assim, o fato de você organizar a história antes de escrever, né, facilita muito e você não vai perder tempo, né, nunca mais na sua vida com bloqueio, né? Porque sempre você vai saber o rumo da história. Sabendo o rumo, você não tem como ficar bloqueado, tá? Bom, como eu falei, já dei vários momentos aí no vídeo que eu mencionei coisas que a gente vai ter que falar depois, né? Se eu esquecer, me cobre, mas a ideia é justamente essa, né? Eu vou falar sobre premissa, vou falar sobre os processos, como é que eu estruturo direitinho, tem uma série de técnicas, como é que é uma cena, o que tem dentro de uma cena, as questões cada um desses processos aí, ele vai ter técnicas diferentes. Por exemplo, a questão do processo sair escrevendo, o ideal é que o personagem já esteja muito bem escrito na sua cabeça antes, se você sair escrevendo, porque senão o próprio personagem não tem essência ainda, ele pode ir para qualquer lado, você não sabe o que ele é. Então as técnicas, por exemplo, de produção do personagem, de dar vida para o seu personagem antes de começar a escrever, são muito mais importantes. Tá? Isso tudo a gente vai ver nos próximos vídeos. E aí vocês comentem, perguntem, se tiver alguma dúvida, queiram esclarecer logo, perguntem que eu vou estar respondendo todos os comentários, ok? E como eu falo sempre, não se acanhe, pode perguntar qualquer coisa, porque a sua dúvida pode ser de outras pessoas. E estiver interessado em outros vídeos aí, né, assine o canal e comentem, né, perguntem, fala, poxa, gostaria de ver um vídeo falando sobre, sei lá, né, publicação no Kindle, qualquer coisa que vocês quiserem, sobre desde como revisar o livro, como escrever, como validar uma ideia, até a parte de publicação, divulgação. Se eu não souber, eu trago alguém que saiba, né, do mercado para falar aqui com vocês. Valeu? Obrigado então, gente, e até o próximo.